do verso 10 até o verso 20, a parte final da carta aos Efésios, ele nos fala a respeito desse conflito de natureza espiritual. E ele nos diz que como um soldado se prepara para a batalha tomando a armadura, os cristãos também devem tomar a armadura que Deus provê para que possa enfrentar estes inimigos que são mais poderosos do que nós. Isso foi o que nós vimos no domingo passado. Agora nós veremos em que essa armadura consiste e como nós podemos nos vestir dela, em termos práticos, o que é que significa no dia a dia tomar a armadura de Deus. Vamos começar aqui mais uma vez vendo aquela ordem que está no verso 14, que Paulo repete 3 vezes na passagem, verso 11, verso 12, verso 13 e verso 14. Estai, pois, firmes. A ordem é: fiquem firmes, em pé, como um soldado que está montando guarda e em posição de defesa. Essa ordem é extremamente importante para nós, porque ela nos mostra que essa guerra que Paulo descreve aqui, ela é uma guerra de defesa. É a igreja e os cristãos que estão sob ataque. Os poderes espirituais do mal estão vindo contra a igreja. E o que a igreja tem que fazer é ficar firme, como um soldado que está postado numa posição estratégica. Ele já venceu, ele está sobre território conquistado e ele está simplesmente pronto para repelir o inimigo que vem tentando reconquistar ou conquistar aquele terreno que já é dele. Então isso é importante porque há um movimento no meio evangélico chamado movimento de batalha espiritual, que nasceu na década de 80, meados da década de 80, que diz que a igreja tem que partir para o ataque. A igreja tem que ir atrás dos demônios, tem que saber onde é que os demônios se escondem, qual o nome dos demônios, qual é a atividade deles, quais são os planos que ele tem para destruir a igreja. Então, ministérios inteiros foram desenvolvidos nestas igrejas a partir disso. Pastores que são especialistas em desintocar demônio, em amarrar demônio, em decretar a queda de demônio, fazer mapeamento espiritual para saber onde os demônios estão. Na realidade, quando a Bíblia fala do nosso conflito com estes espíritos maus, ela sempre fala do ponto de vista da defesa. Não é? Quando, por exemplo, diz que quando descreve o diabo como um leão, diz assim: vocês tenham cuidado porque o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É o leão que está vindo, não sou eu que estou partindo para cima do leão, mas eu estou aqui e o leão está vindo contra mim. Então é uma luta de defesa, e é de defesa. Você me pergunta, mas não há nada que a gente possa fazer para conquistar? A resposta é que já foi feito. Quem venceu Satanás definitivamente não foi você e não fui eu. Não fomos nós com as nossas orações, amarrações e decretações, não é? Não foi nada. Quem venceu o inimigo foi Cristo, na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ele amarrou o homem valente. Já ouviu falar de amarrar o diabo, não é? O pessoal fala, né? Eu te amarro. Você já viu aquele decalque de plástico, às vezes na traseira de um carro, dizendo assim, está amarrado? Já viu? Pois é verdade, só que isso está amarrado há 2000 anos, quando Cristo amarrou Satanás, no sentido de que lhe impôs uma derrota severa, a ponto de que o diabo não pode mais impedir o avanço da igreja no mundo. Não pode impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações. O diabo não pode continuar a enganar as nações como ele fazia no período do Antigo Testamento. Agora o evangelho vai a todo mundo, porque na cruz do Calvário Cristo esmagou a cabeça da serpente. Você já viu quando a gente sabe como é matar uma cobra, né? Você esmaga a cabeça, mas ela ainda fica. Então a cabeça já foi esmagada na cruz. O que você vê agora são os estertores de uma cascavel cuja cabeça já foi esmagada. Então a posição é de vitória. Nós estamos em Cristo, vitoriosos, já vencemos em Cristo Jesus. O diabo é que está vindo tentar causar a maior destruição que ele pode. Por isso a ordem aqui é: fiquem firmes.
Exatamente por isso, fiquem firmes, vocês já venceram, vocês estão em Cristo Jesus, o nosso capitão já venceu, agora vocês têm que ficar firmes, porque apesar de vencido, o diabo ainda é um inimigo poderoso. Há uma ilustração que é tirada da Segunda Guerra Mundial, entre dia D e o dia V. Eu não sei se eu vou lembrar das letras direitinho, mas quando os aliados, através do avanço com os seus aviões e as suas forças, quebraram a espinha dorsal do nazismo, eles disseram que aquilo foi o dia D, foi o dia que mudou o curso da guerra, foi o dia que definiu a guerra. A partir daquele dia, quando os aliados infligiram uma derrota drástica nas forças inimigas, a partir dali o inimigo sabia que estava derrotado. O que ele fez a partir dali foi lutar para fazer a maior destruição possível. O dia V, que era o dia da vitória, chegou algum tempo depois, quando o inimigo finalmente se rendeu. Então nós estamos vivendo entre o dia D e o dia V. A vitória já foi ganha na cruz, o golpe fatal já foi dado na cabeça da serpente. E agora estamos esperando o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia da vitória, quando então, definitivamente, de uma vez por todas, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, e com ele todos aqueles que andam segundo as suas tentações e as suas propostas e as suas obras.